Graças a paz, irmãos. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, canal da nossa igreja. Nós hoje consideramos a pergunta 45 do Catecismo Maior de Westminster. Nós temos aí ao longo, já desde o ano passado, quase um ano já, estudando o Catecismo Maior de Westminster, um dos documentos, dos símbolos de fé da nossa igreja, e junto da Confissão de Fé de Westminster e do Breve Catecismo também. Então nós seguiremos hoje com o estudo da pergunta 45 e também já convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 110. Pergunta 45 formula assim: como Cristo exerce as funções de rei? E responde: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. E dois, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho. E o Salmo 110, algo que nos vai ser muito útil, tem sido já, desde que falamos do sacerdócio de Cristo, e nos será mais uma vez hoje. Salmo 110, vamos ler inteiro. Diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, é um salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus homens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente, e passa, de cabeça erguida. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, por estas verdades profundas a teu respeito, a respeito de Jesus Cristo, nosso Redentor. E te pedimos, Senhor, que agora nos abençoe no estudo deste tema, nos textos bíblicos que nós consideraremos para comprovação destes fatos, destas verdades, para que assim nós sejamos instruídos pelo Senhor e vivamos a nossa vida conforme a tua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, nós temos falado aí, nas últimas 2 semanas, falamos sobre os outros ofícios de Cristo, né? O ofício profético e sacerdotal, restando hoje para que nós falemos sobre o ofício real do nosso Redentor. Assim como os outros ofícios, esse também tem as suas origens no Antigo Testamento. O primeiro rei de Israel foi Saul, um rei como as outras nações tinham, conforme o pedido do povo de Deus ao próprio Deus. Mas, evidentemente, foi Davi o principal rei de Israel, né? Aquele a quem Deus prometeu um trono eterno através do seu descendente. Olhe comigo o verso de número 16 de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7,16. 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E é Davi que não somente recebe a promessa, mas reconhece a vinda deste rei eterno, cujas capacidades e poder suplantam a de qualquer rei que se assentou ou se assentaria no trono israelita. Isso ele faz no Salmo 110, um salmo de sua própria autoria, como diz o título, em que ele anuncia a promessa da vinda de um governante soberano, julgará os inimigos de Israel, né? Isto é, os inimigos do próprio rei, e os derrotará. E é possível que, àquela altura, os leitores primeiros deste salmo, ou o povo de Deus, olhasse ao seu redor e vissem ali governos ultrajando o povo de Deus, e inevitavelmente ultrajando o próprio Deus. É possível que alguns ali questionassem o governo divino neste mundo. É por isso que o Salmo 110 antecipa a vinda de um rei que reina soberanamente, um rei que vence os seus inimigos, como nós vamos ver ao final desse estudo. No entanto, o governo de Deus neste mundo é apenas um dos meios pelos quais Cristo exerce o seu ofício real. Mas antes da gente chegar lá, nós vamos primeiro explorar aquilo que o Catecismo Maior explora primeiro, que é o governo de Cristo sobre a sua igreja. Existem essas duas divisões lógicas aí nesse longo parágrafo do Catecismo Maior de Westminster, que começa
com essa expressão de que Cristo exerce a sua função primeiro chamando do mundo um povo para si. Nós encontramos as profecias, os oráculos ali de Isaías 55, verso de número 5, por exemplo. O texto diz: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Mesma coisa no Salmo 56. Salmo 56, no verso 3, fala do estrangeiro que se achega ao Senhor. E depois, no verso de número 8, o último oráculo dessa porção diz o seguinte: Assim diz o Senhor, Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Esse autor desse último oráculo aqui, de Isaías 56:8, que está na sua tela, ele é caracterizado como aquele que junta e congrega os dispersos, que ajunta os exilados de Israel. Isso é extremamente preciso, porque Isaías escrevia nesse capítulo ao povo que retornaria do cativeiro babilônio. E ajuntar os exilados de Israel e congregar os dispersos é exatamente o que o Senhor fez quando trouxe da Babilônia os cativos. Mas essa é uma promessa que vai além daquele período. O Senhor promete que ajuntaria ainda outros. Assim diz o Senhor que congrega os dispersos de Israel, congregarei outros aos que já estão reunidos. Ele promete que ajuntaria outros exilados a estes exilados de Israel. E eles têm sido congregados pelo Senhor há muito tempo. Na história das Escrituras, nós vemos esse movimento. Por vezes, a congregação dos eleitos vem por meio da dispersão mesmo do povo pela terra, como aconteceu com os exílios, né? O povo se espalhando e se congregando nesses novos lugares. Em Pentecostes, depois que os convertidos voltam às suas casas, isso acontece da mesma forma. Há quem diga e defenda, apesar de nós não termos aí os fatos históricos suficientes, nem mesmo bíblicos, para afirmar isso. Há quem diga que o início da Igreja de Roma se dá com o retorno de alguns do dia de Pentecostes, e também como aconteceu na própria diáspora judaica no primeiro século, quando Pedro escreve, por exemplo, as igrejas da dispersão. Esses movimentos de dispersão, eles são essenciais para que os dispersos sejam congregados em em pequenas novas congregações. No tempo e no espaço, os eleitos de Deus têm sido encontrados e congregados aqueles que outrora já foram congregados. É isso que Deus faz. E a implicação dessa função real de Cristo é de que ele congrega os dispersos para que eles vivam juntos, óbvio. Senão não haveria lógica. Essa razão, evidentemente, nos leva a reconhecer a exigência que nós temos de estar com o povo de Deus. Então, se Cristo exerce as funções de rei chamando um povo para si, ele deseja que esse povo esteja junto. Ainda hoje, os dispersos têm sido congregados e assim será até o retorno do Salvador, quando todos nós seremos congregados juntos de todo o povo, língua e nação. Língua e nação. Então, tendo chamado e congregado o seu povo, Deus governa, Cristo governa o seu povo de maneira visível, através de meios escolhidos para ele, por ele, para isso. E estão aí descritos, dando-lhe oficiais, leis e disciplina para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados e depois, na sequência, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. Então, estes congregados do Senhor, opa, queria aqui, deixa eu colocar de volta. Aí voltou. Assim. Então, nós encontramos esse primeiro meio pelo qual Deus governa o seu povo visivelmente através dos líderes escolhidos por Deus. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11, Paulo afirma que Deus, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres. Então, estes escolhidos por Deus, eles devem liderar o rebanho, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, eles têm a responsabilidade de liderar o rebanho que pertence ao Supremo Pastor de acordo com a vontade do Supremo Pastor, tal qual nós vemos aqui no texto de Efésios, vemos também em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4, enfim, vários textos demonstram essa mesma verdade. Nestes meios de governo visível, nós também incluímos as leis e, como consequência da desobediência destas leis, a disciplina.
Então, através da declaração dos seus mandamentos, da sua vontade, Deus governa o seu povo, conforme o catecismo aqui explora, corrigindo, preservando e sustentando-os ali já mais à frente, diante dos sofrimentos e tentações desse mundo. E, de modo especial, a disciplina, ela é providencial. Ela é o meio utilizado por Deus para trazerem arrependimentos que lhe pertencem, a fim de que no último dia eles sejam encontrados dentre os santos. Lá em Apocalipse 3, né, o texto famoso é Hebreus, capítulo 12, sobre disciplina. Mas para que nós leiamos um outro texto, um tanto não conhecido, o texto diz aqui, Apocalipse 3, 19, quando na carta à igreja de Laodiceia, o texto diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esse é o meio pelo qual Deus disciplina, corrige e sustenta e preserva o seu povo. Através da disciplina e, evidentemente, através dos meios de graça. Aquilo que Deus concede para que o seu povo permaneça nos caminhos da piedade, os caminhos adequados e legítimos. E assim, de maneira bem resumida, evidente, porque a resposta é longa, mas é assim que Deus governa o seu povo. Mas, além de governar a sua igreja, Cristo também exerce o seu ofício real, e essa é uma parte importante também do seu ofício, governando o seu mundo, governando este mundo. Né? Como ele faz isso? O catecismo diz aí, vencendo os seus inimigos, né? Restringindo e vencendo todos os seus inimigos, e lá na frente ele diz, no final, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Então Deus vence os seus inimigos e pune os seus inimigos. Nós lemos isso no Salmo 110. Deus vencendo e punindo os seus inimigos. Olha só, vamos ver de novo o texto. Ele julga entre as nações. Aliás, o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele vence seus inimigos. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Lá no 2, ele também dizia isso: domina entre os teus inimigos. O verso 1, que é o mais famoso, que aparece também lá em 1 Coríntios, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E para que a gente leia esse salmo aqui, especialmente esse versículo 1, ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Uma dessas é 1 Coríntios 15, verso de número 25. O texto diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Então, veja, primeiro que por inimigos, vou voltar aqui do 25. Por inimigos, nós precisamos entender, devemos entender todo aquele que se opõe ao Senhor e à sua vontade. Todos aqueles que são hostis e intencionalmente opositores a Deus. Em Apocalipse, esse sistema de oposição a Deus é chamado de Babilônia. E os habitantes de Babilônia são aqueles que são hostis a Deus e à sua vontade. E haverá um dia, você leia lá Apocalipse 18, por exemplo, você encontrará. Haverá um dia em que todos serão subjugados pela poderosa mão de Deus. Eles serão colocados sob o governo soberano deste rei vindouro, para Davi, que escreveu o Salmo, da mesma forma que um estrado, um puff, colocado como apoio para os pés. Então, no Salmo 110, a gente volta ao Salmo, a grande ênfase é a respeito da vitória absoluta desse rei. Ele já derrotou seus inimigos. Né? Segundo Gênesis 3,15, esse rei pisaria a cabeça da serpente, o que aconteceu no Calvário. Quando Jesus, por sua morte, derrotou aquele que detinha o poder da morte. Hebreus capítulo 2 vai dizer isso para nós, que Cristo venceu a morte. Leia aqui comigo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele se tornou parte igualmente participante, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo, na sua morte, venceu a morte. Essa é a realidade que Paulo antecipa aqui em Coríntios. Como implicação desse fato, dessa vitória de Cristo sobre os seus inimigos, essas passagens que falam sobre esse assunto, oferecem esperança e conforto a nós. Porque não importa quão mal ou perturbador o nosso mundo possa parecer, não importa quão desesperançosas as coisas possam parecer aos nossos olhos, o resultado final é certo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, o Messias, que foram santificados pelo seu sangue, não têm nada a temer. Por quê? Porque nós estaremos com Cristo quando ele vier para governar visivelmente
esse mundo, para estabelecer o seu reinado diante, aos olhos de todas as nações, para fazer com que todo joelho se dobre diante dele, toda língua o confesse como Senhor. Mas o catecismo também traz um segundo aspecto desse reinado soberano de Cristo sobre o mundo, dizendo que ele poderosamente dirige todas as coisas, aqui no meio, dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Muitos se perguntam se Cristo já reina. E é evidente que sim. Quando nós lemos, por exemplo, Daniel capítulo 7, a partir do verso 13, o texto diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E se dirigiu ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Embora as nações do mundo desprezem ou se rebelem contra o governo real de Cristo, ele ainda assim reina sobre todas elas e cumpre os seus propósitos, apesar do desprezo e rebelião. E isso ele faz para a sua própria glória, como o texto aqui deixa muito claro, mas também para bem do seu povo. O próprio Daniel, interpretando o sonho de Nabucodonosor, afirma que é ele quem remove reis e estabelece reis, um texto que é conhecido para nós. Então, parte do governo de Cristo nesse mundo é o cumprimento dos decretos eternos de Deus. Aquilo que Deus na eternidade determinou, segundo a sua livre vontade, perfeita sabedoria, Cristo executa a partir da sua função real. E é por isso que nós podemos crer na promessa de Romanos 8:28, porque Cristo dirige todas as coisas não somente para a sua glória, apesar de principalmente, mas também para o bem do seu povo. E aí nós podemos crer naquilo que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Deixa eu colocar, o texto é famoso, quando ele reconhece: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós podemos confiar nessa profunda e real verdade, nesse fato, porque Cristo reina e a partir do seu reinado ele dirige todas as coisas. Para a gente terminar, um dos grandes anseios da nossa vida é que líderes adequados nos governam. E eu tenho certeza que, seja no seu emprego ou então olhando para o nosso país, nós ansiamos por pessoas que governem justamente. E esse anseio deve fazer com que nós tornemos os nossos olhos para Jesus, reconhecendo que nenhum governante meramente terreno será capaz de satisfazer esse anseio. Nós precisamos de um rei que é perfeitamente justo, um rei que não pode ser corrompido, um rei que é totalmente bom, em quem não há nenhum mal. E esse é Jesus, que salva e transforma poderosamente o seu povo, ou seja, aqueles que vêm a ele e reconhecem alegremente o seu senhorio. Deus, Cristo reina sobre a nossa vida, Cristo reina sobre esse mundo. Ele nos conduz, nos dirige segundo a sua vontade. E é assim que Cristo cumpre o seu ofício real. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deixa eu tirar aqui. Agradecemos, Senhor, por esta profunda verdade que estudamos a respeito do seu governo soberano sobre tudo e todos. Agradecemos-te, Senhor, pelo privilégio que temos de tê-lo como nosso líder, como nosso governante. Sabendo que no Senhor, em quem não há sombra nem variação de mudança, que no Senhor, em quem não há mal e não há pecado, a sua perfeição absoluta, a sua santidade, sua justiça que é reta, o Senhor tem conduzido e dirigido não só a nossa própria vida, como a sua igreja, mas ainda este mundo como um todo. O Senhor não deixará impune, como rei que é, o Senhor não deixará impune aqueles que têm cometido atrocidades contra o Senhor. O Senhor subjugará os seus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor os punirá retributivamente segundo a sua ira, segundo a sua justiça que é santa e perfeita. Assim nós te agradecemos, Pai, e pedimos que estas verdades tomem o nosso coração para que descansemos nela diante da realidade que dia após dia encontramos diante dos nossos olhos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Desejo um bom resto de quarta-feira e um bom resto de semana a todos. Tchau, tchau.